Bom dia, amadas e preciosas do Senhor. Então, vamos meditar na palavra hoje. Nos dias que eu li 25, 26 e 27, o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre a bênção. E, como eu disse, quando o Senhor der uma pérola, vamos compartilhar essa pérola. E se der a você, compartilhe também. E aqui eu vou voltar um pouquinho só no 24, no capítulo 24, onde Rebeca, ela é encontrada pelo servo de Abraão, o servo que foi enviado para poder encontrar uma esposa para Isaac. E depois, da família ouvirem o servo e perceber que vinha realmente da parte do Senhor, ela é chamada e para saber se ela quer ir para outra terra, Como Abraão, ela vai para outra terra. Só que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, sem saber para onde ia. Ela não, ela sabia que ela iria e que ela iria se casar com Isaac. E perguntaram a ela, você quer ir com este homem? Ela responde, sim, eu quero. O primeiro passo para poder se ter uma bênção é querer, É saber o que quer, e ela queria. E aí ela recebe a bênção da família e abençoaram Rebeca dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Essa foi a primeira bênção colocada aqui. E aí depois a gente vai aqui ver Isaac, Quando ele recebe a herança do seu pai. Ele recebe a herança do pai. O pai dele iria morrer e já deixou a herança para ele, somente para ele. Para os outros filhos, o Senhor, ele deu presentes, porque Abraão também teve outros filhos, não só Ismael, mas ele teve outros filhos depois, quando ele se casou com Quetura. Ele deu presentes e mandou para longe da terra, tipo assim, não atrapalhe a herança, a bênção que eu estou dando para o meu filho. Porque Isaac era o filho da promessa. Então ele abençoa Isaac. E Isaac já tinha 40 anos de idade quando ele recebe Rebeca para casar-se. Ele casa-se com Rebeca e ali quando ele vem se casar com Rebeca, Rebeca era estéril. Então, gente, por isso que muitas vezes a gente tem uma condição na vida da gente e a gente não acredita que pode mudar. Nosso Deus é aquele que muda. Como é que Deus vai fazer? Ela recebe uma bênção para ser mãe de milhares e ela é estéril. E aí quando chega lá na frente, o marido ora, vós mulheres que têm maridos cristãos, que temem ao Senhor, peça para os vossos maridos orarem por vocês, por aquilo que vocês precisam, porque quando o marido ora, o Senhor o ouve e ela engravida. E quando ela engravida, é uma coisa interessante, porque ela sente que o seu organismo não está a mesma coisa, está tendo algo que não é normal. Ela nunca tinha engravidado, mas mesmo assim ela reconhecia que algo, uma intuição, um testemunho interior falava para ela, e até os sintomas que ela sentia, dizia para ela que não estava alguma coisa bem. Mas o que é que ela faz? Ela vai perguntar ao Senhor o que está acontecendo. E é interessante, por que está me acontecendo isso? E eu já vi muita gente dizer assim, a gente não deve perguntar a Deus o porquê. Eu acredito que existem algumas coisas que você não tem que perguntar, porque a resposta já está na palavra. Mas se você não sabe, precisa saber para poder ter uma ação, você deve perguntar sim. Por quê, gente? Porque o Senhor responde. E disse-lhe o Senhor que tinha 2 nações dentro do ventre dela, e um deles seria mais forte do que o outro. E o mais velho serviria ao mais novo. Um seria mais forte do que o outro. Então quem foi esse mais forte? Foi o mais novo, Vamos lá na frente e a gente vai ver o que acontece. Logo depois que ela percebe isso, eles nascem, a gente... Provavelmente vocês estão lendo também a Bíblia e vocês sabem que um nasceu segurando o calcanhar do outro, Esaú saiu primeiro
Isso dá a ele o direito de primeiro filho, de primogênito, de o detentor da bênção. E Jacó segurando no calcanhar dele, dizendo: eu quero essa bênção para mim. Então, desde do ventre, Jacó já lutava por essa bênção. E aí, Esaú vai caçar, ele era um caçador, e aqui a Bíblia fala também, vamos parar um pouquinho aqui, falando sobre preferência. A Bíblia fala que Isaac preferia Esaú por causa da caça. Então ele não preferia Esaú porque Esaú era Esaú, mas por causa que Esaú caçava e trazia algo que alimentava o corpo dele, que ele gostava de degustar daquela caça. Então, assim, é aquela frase que a gente vê, né? Peixe morre pela boca. Às vezes a gente gosta de algo ou de alguém por causa de algo que possa fazer. E no caso de Isaac, ele gostava mais de um filho por causa da caça. E a Bíblia vem a nos dizer também que Rebeca preferia Jacó. E não fala o motivo. Mas não existe motivo para ter preferência, né? E eu acredito que nós, como os pais, nós devemos ser justos para com os nossos filhos, para que eles sejam saudáveis e para que eles sejam também, assim, não exista disputa dentro de um lar. E aí Jacó vai caçar, e esta caça que Jacó faz, quando ele chega com muita fome. Mas Esaú foi caçar, e quando ele chega com muita fome. Só que Jacó já tinha preparado um guisado, um ensopado. E olha o que acontece, né? Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, pediu-lhe: dei-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Ele pediu porque ele estava com muita fome. Mas Jacó, olha o que Jacó faz. Jacó aproveita aquela oportunidade. Eu vejo como ele aproveita a oportunidade. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Quando nós estamos em situações difíceis, né, ou com fome, porque muitas pessoas ficam mal-humoradas quando estão com fome. Respondem mal, tratam os outros mal. Eu reconheço que eu fico mal-humorada quando eu estou com sono. Se eu tiver com muito sono, eu tenho que ir dormir. Mas a gente precisa conhecer as nossas fraquezas para poder também trabalhar nelas. E ele aqui naquele momento, ele desprezou. Olha o que a Bíblia vem a nos dizer. Aí, de que me vale esse direito? Só que Jacó não foi bobo. Ele perguntou assim, porém insistiu: jure-me primeiro. Aí ele fez o juramento. Ou seja, porque ele estava com a fome, né? Então, depois que a fome passasse, ele comesse, ele: não, eu falei isso porque eu estava com muita fome. Mas só que Jacó foi atento. Jure-me primeiro, vendendo o seu direito de filho mais velho. E aí, assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Gente, isso é muito sério. Ele desprezou o direito de filho mais velho. E na hora da aflição, da pressão, de algo que a gente esteja vivendo, a gente pode se comportar como Esaú. Na hora da dor, porque Deus já falou que lhe deu a cura, mas na hora que você está sentindo dor, você se esquece, entendeu? De quem você é, do que você tem. Então, muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente olha, ele foi o errado. E a gente está sendo também as erradas também, né? Fazendo coisas das quais a gente está sendo movida por pressão. Então, devemos ter cuidado. Essa palavra, ela acaba sendo um pouco extensa. Eu vou ter que cortar esse vídeo aqui agora para conseguir mandar para você. E depois eu volto com a segunda parte da bênção. Amém? Um beijo no coração.